Voltamos com o nosso Tome Ciência, que debate hoje a química do amor e algumas questões derivadas disso. Temos a presença da médica Cibele Fabichak, que é autora de um livro sobre sexualidade, sexo, amor, endorfinas, né? E outras bobagens. Daqui a pouco ela vai ter que falar o que são essas bobagens. A Maria Alves Bruns, coordenadora da pesquisa, do grupo de pesquisa Sexualidade e Vida, lá da USP, com o CNPq, e o Ricardo de Oliveira Souza, que é neurologista lá, de pesquisador do Instituto Dori, professor da Unirio. A gente prometeu, vai ter que cumprir. A gente tinha dito na abertura, eu tinha pedido para a Cibele isso, que às vezes, e ela falou aqui de dopamina, endorfina, que associa-se muito sempre a atividades físicas, embora a gente sabe que a atividade sexual, muitas das vezes, é um baita de um exercício, dispara, né, o turbilhão que a gente falou na abertura, né, de elementos químicos. Mas até que ponto aquele conceito de ser uma droga, ou de ser quase que uma doença, tanto que existe até grupos de apoio hoje dos, né, viciados em amor, até que ponto funciona como droga? O que é que você consideraria nesse aspecto? Na verdade, as pesquisas, elas vêm indicando que, vamos dizer, o caminho, a via pelo qual o amor, a paixão dispara, né, no cérebro, é a mesma via neuroendócrina, vamos dizer assim, das drogas, né, como, por exemplo, a cocaína, né, que é uma das mais estudadas. E sabemos que quando, né, essas drogas elas ativam, né, o sistema nervoso central, um dos caminhos é através do sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é um conjunto de estruturas no cérebro cuja neurotransmissora, a substância base, é a dopamina. Então, quando a dopamina é liberada, né, nesse sistema de recompensa, essa dopamina ela se irradia, na verdade, pelo sistema nervoso, por várias áreas do sistema nervoso, ele reconhece que se ganhou uma recompensa e dessa recompensa advém uma sensação de prazer. Então, a dopamina, na verdade, ela está altamente intrincada na sensação de prazer, que é desencadeada por uma droga, seja ela, por exemplo, uma cocaína, ou a recompensa do encontro, o reconhecimento de um parceiro que você, o indivíduo, ele coloca como a fonte de prazer. Mesmo que a relação não esteja, do ponto de vista da convivência, muito boa de andamento? Exatamente, quer dizer, se o indivíduo, não importa, claro que esse prazer, né, então a liberação de dopamina, que em grande parte ela é advinda da oxitocina, aquele outro hormônio que eu falei, veja que uma coisa acaba intrincando na outra, tá? A dopamina, na verdade, ela é a base que se reforça, por exemplo, com o contato dos parceiros, com o convívio. E uma das, vamos dizer, das fontes, né, de grandes doses e picos de dopamina, sem dúvida, é o ato sexual, é o sexo. Então seria um viciado em sexo, em última análise, que superaria as dificuldades de relacionamento. Ou seja, o sexo é bom, você vai mantendo um casamento ruim. Exatamente. Agora, tem um outro lado, que até um grupo da Universidade de Pisa, que é a doutora Marazziti, Donatella Marazziti, que é uma das pioneiras aí, que estuda justamente a função química, né, do cérebro e o amor e a paixão, no qual ela faz um comparativo, né, especialmente da fase inicial do amor, que é a paixão, que é essa atração sexual, essa arrebatadora, né, com o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque a química do toque ela é extremamente semelhante à paixão nos seus primeiros estágios, nos quais, por exemplo, os neurotransmissores como adrenalina e dopamina têm altos níveis e a serotonina cai abruptamente. Bem, eu vou até pedir para o Ricardo para entrar nessa discussão, dizendo o seguinte: amar demais pode ser uma patologia, pode ser uma doença? Pode. E como? Pode. Existem várias doenças que se expressam por amor excessivo e existem outras tantas que se expressam por ausência da capacidade de amar. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a Cibele falou, que é importante a gente distinguir
o Eros, no sentido que a gente está conversando aqui, e classicamente de Vênus. Vênus é o sexo pelo sexo, não existe assim uma preocupação com a pessoa amada. Então, nós vamos ver, há um paralelo nesses termos entre o erotismo, ligado ao Eros, e a pornografia ligada a Vênus. É completamente diferente uma coisa da outra, porque no Eros a gente tem uma preocupação com uma determinada pessoa, é aquela pessoa, é um tipo de amor, é um daqueles 4 amores que contraria todas as regras, ele é tão potente que ele nos faz negar até Deus ou alguma coisa, ou entidades equivalentes, e o que a gente tem nessa estrutura é: eu prefiro viver miseravelmente com essa pessoa do que viver sem ela. É um tipo de escravidão voluntária que não tem diretamente a ver com Vênus, porque Vênus a gente pode ter sexo com uma boneca de plástico. Do ponto de vista da atração, existe um dado importante que a Sibeli falou, que é a ocitocina como um hormônio pró-social. E ele está sendo muito estudado hoje, um mediador pró-social. Então, um exemplo do que acontece, nós podemos fazer um jogo econômico entre 2 ou 3 pessoas, um jogo de confiança, envolvendo dinheiro. Isso é feito comportamentalmente, dentro da ressonância, para ver como é que o cérebro funciona. Se você instila ocitocina nasal, o efeito é muito rápido. Em questão de 5 a 10 minutos, aquela pessoa que recebeu ocitocina, ela confia mais no parceiro e ela é mais disposta a cooperar sem esperar retorno. Isso está demonstrado, são estudos belíssimos que provavelmente está citado nesse livro do qual nós vamos ouvir daqui a pouco. Crianças criadas em orfanatos desde o início, elas têm um nível de ocitocina mais baixo e elas se apegam muito menos aos pais adotivos, em média. Ou seja, a pobreza ambiental, mas não no sentido material, mas afetiva, a privação da mãe em determinados estágios ou do pai em outros, faz com que a ocitocina deles diminua e isso cria problemas de ajustamento social eternos para o resto da vida. Isso aí já está apontando para um caminho, daqui a pouco, até interferente, né, por tratamento. Agora, antes de cair nesse tema, que pode ser instigante, deixa eu pedir aqui o auxílio da Maria quanto à questão que eu coloquei aqui da droga, da doença. Como é que vocês avaliam lá com essas entrevistas e pesquisas que vocês fazem esse amor exagerado ou essas situações desagradáveis, que a gente chama de cegueira, né? O amor é cego, a pessoa fica transtornada. É grande essa quantidade de casos? É uma coisa expressiva? Existem, eu acho que na vida das pessoas, acho que elas experienciam essa explosão do enamoramento, né? Que é exatamente essa paixão dos primeiros encontros. Eu não saberia explicar totalmente como eles estão acontecendo atualmente, né? Me parece que eles são mais efêmeros ainda, né? Mas existem também, paralelo a isso, existem ainda essas paixões adictas que vão se permanecendo até quando um separa e o outro não se conforma, ele vai lá, ele ameaça, às vezes literalmente até mata, né? Essa parceira, etc., ou vice-versa, né? Mas um dado que é muito importante, que eu achei isso interessante, que o Dr. Ricardo coloca, é exatamente essa coisa da diferença entre Eros e Vênus, ou entre a pornografia e o erotismo, né? O erotismo, a relação, ela é vertical. Me preocupo com o outro. Eu tenho um sentimento de compaixão. Então, num momento assim, da relação, eu estou preocupado com o desejo do outro, porque a satisfação do outro, ele também volta para mim, e realmente isso acontece no êxtase do amor vivido, daquele momento. Enquanto que a prostituição, a relação, ela é totalmente horizontal, a outra, ela é um objeto. Ele é objeto do outro, né? Não deixa de ser aquela boneca de plástico que disse ali o doutor Ricardo, né? De certa maneira. Eu acho que é diferente. Em quê? Não, eu acho que é diferente. A boneca de plástico, talvez ela seja
ela não seja tão cara, se bem que tem umas que são muito caras, né? Eu acho que Não, é é uma simbologia dialética mesmo, lindíssima você trata aí como que a uma gente faz. coisa inanimada, né, de certa maneira. Mas né? eu acho que o desejo dessa paixão erótica, o que nós vemos nos relatos das pessoas, permanece. Essa busca. Existe, assim, eu acho que tem, assim, dentro dessa transmissão psíquica, em termos, assim, de geração por geração, acho que essa fantasia idealizada do amor romântico, que é esse encontro, praticamente de almas gêmeas, eu acho que essa idealização permanece tanto nos discursos de homossexuais, ou heterossexuais, ou transexuais, que a gente tem lá um trabalho belíssimo com transexuais, existem. Nós temos assim, visto isso nos seus relatos de vida. Sonha de encontrar uma parceria estável e de conviver e de voltar realmente ao modelo da família nuclear. Bem, antes de eu ir para o intervalo, onde a gente vai explorar um pouco essa questão quase de possibilidade futura, eu queria terminar com o Ricardo, que antes de começar o programa ele abordava isso. Essa vontade que expressou aqui a Maria Bruns a respeito do acasalamento, ela também não é inerente ao homem, né? Ela existe, você falava mesmo, chamava atenção para mim lá fora, que determinados animais também têm essa afeição, né? Quer dizer, então ela não é tão somente humana. Não, nesse sentido de afeição, não. Agora, os outros três amores, o erotismo, a amizade e o ágape, principalmente, eles são caracteristicamente da nossa espécie, isso nos torna humanos. Uma das preocupações que eu tenho como indivíduo é ver a redução dessas características humanas que caracterizam a nossa espécie. Elas têm sido vilipendiadas de todos os lados, né? Porque hoje, por exemplo, a garotada, ela parece que reduz o Eros a Vênus. A gente tem informações de garotos que têm transas mais de uma por uma noite, quer dizer. E por outro lado, eu concordo plenamente com o que a Maria falou, se você passa aquele filme Sabrina, aquilo encanta qualquer geração. Quer dizer, existe alguma coisa na nossa natureza que anseia por Eros, Companhia, né? por uma companhia romântica, erótica, no melhor sentido da palavra. Né? Bem, vamos fazer mais um breve intervalo e a gente volta já já, continuando aqui com o nosso debate. Um instantinho só.